Boa tarde a todas e todos. Eu me chamo Marcos Gonçalves, sou professor do Departamento de História na Universidade Federal do Paraná e também membro do GELV, o Grupo de Estudos e Leituras sobre a Violência. E convido a todas e todos a se associarem aos nossos canais, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, para conhecerem os nossos conteúdos e também nos apoiarem. Este é o segundo vídeo que eu estou gravando sobre a trajetória autobiográfica e testemunhal de um personagem que eu venho estudando há mais de 3 anos, que é o judeu austríaco Jean Méry, sobrevivente do Holocausto nazista e também um intelectual que, no pós-guerra, 20 anos após o final da guerra, publicou o seu primeiro ensaio testemunhal no ano de 1966, em língua alemã, e este ensaio ele só conseguiu chegar aqui no Brasil no ano de 2013, sob o título Além do Crime e Castigo, Tentativas de Superação, editado pela editora Contraponto, de São Paulo, e também traduzido pela professora de alemão da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora Marijane Lisboa. Vou comentar um pouquinho hoje com vocês sobre a noção de pária em Améry, a partir dos seus encontros ou desencontros com a questão da apatridia, com a questão da expulsão da Áustria entre 1938 e 39 e a questão do exílio. Eu tinha comentado com vocês no primeiro vídeo o fato de que uma das estudiosas mais conhecidas da obra de Améry, a historiadora e socióloga Madalena Zolkos, atribui aos textos de Améry, enfim, à obra como um todo, a expressão, a manifestação de uma filosofia da catástrofe. E Améry seria esse filósofo da catástrofe. E eu concordo muito com essa expressão, eu acho que ela faz muito sentido para a obra que Améry construiu ao longo da segunda parte da sua vida, né? Porém, eu não observo na filosofia da catástrofe de Améry a predominância de representações do que a gente chama de pária judeu consciente. E explico. Esta concepção de pária consciente deve-se a Bernard Lazare, em um célebre texto do final do século XIX sobre o antissemitismo, e que se constituiu também em uma das referências primordiais de Hannah Arendt em um ensaio muito célebre que ela publicou na década de 1940, abordando essa situação do judeu como pária e se remetendo a esse texto também tão célebre quanto o de Hannah Arendt, de Lazare, do final do século XIX, num contexto que era marcado pela questão do caso de Dreyfus. Porquanto Améry venha a reconhecer-se um judeu sem judaísmo, como acertadamente também argumentou Magdalena Zolkos, as suas identidades devem ser entendidas tal como são, plurais, no plural, como identidades difusas, dilaceradas, oscilantes ou precárias, e onde se oferece uma espécie de retrato complexo de alguém que proclama por memória e justiça, não propriamente por ser um judeu, mas possivelmente por ser vítima de um crime em que na própria tentativa de compreensão histórica reside uma deformação moral, e por onde também Améry, mediante esse crime que ele pensa como inexplicável, porque ele não vê sentido na magnitude do crime cometido na Segunda Guerra, quer traduzir sua necessidade de justiça, devassando o passado, como eu mencionei inclusive no vídeo anterior, para construir uma espécie de honra ao corpo inexistente de todas as vítimas assassinadas. E, ao mesmo tempo, ele pretende reconstruir-se existencialmente como alguém que necessita de reconciliação com o mundo. Num texto muito célebre e comovente, em que ele descreve a tortura que sofreu na Bélgica quando foi capturado pela Gestapo, na fortaleza de Brindonk, na Antuérpia, ele fala justamente disso, né? Que houve uma separação dele com o mundo em razão do que foi cometido em termos de violência sobre o seu corpo e de que ele precisava tanto de reconquistar a dignidade como de se reconciliar com o mundo. Então, tudo aquilo que lhe foi imputado no exílio e dizia a respeito à Áustria, a sua terra natal,
a partir do momento em que ele teve que sair da terra natal para garantir a sua sobrevivência, Améry tentou esclarecer por meio de algumas sínteses, mas ele parecia estar muito consciente de que a sua condição era a de um indivíduo que foi destituído em sua totalidade de uma história. Em primeiro lugar, para Améry, terra natal significa segurança. É um lugar onde todos nós podemos decifrar as expressões fisionômicas das pessoas. É um lugar onde se permite às pessoas recorrerem aos elementos comparativos ao afirmar que no desterro belga ele vai desconhecer rostos, gestos, vestimentas, arquitetura, palavras. Então, para ele, o exílio vai, à primeira vista, carecer de ordem. Terra natal, dirá Améry, é o contraponto a todo esse não reconhecimento. É segurança, repete ele, porque é nela que dominamos a dialética de conhecer, reconhecer, de fiar-se e confiar-se. Enquanto a sua conversão à pária obriga Améry a estimar o alcance dessas margens e residuais afetivos da pátria que persistem no exílio, ele produzirá lições sobre o que não é estranho quando estamos seguros e cuja relação de segurança remete a essa terra perdida e à rotinização da vida. Então, depois de uma longa vivência no exterior, os exilados acabam adotando forçosamente, ou não, uma nova pátria, justamente em razão dessas circunstâncias que levam a novas rotinizações e consciências. Améry dirá, abro aspas para ele, viver na sua terra significa ver aquilo que conhecemos repetir-se constantemente, com mínimas variações. Reconhecer os signos para um exilado que chega adulto ao país estrangeiro será sempre um ato intelectual relacionado a um esforço mental. Língua materna e terra natal estão vinculadas, crescem conosco e constituem um universo familiar que nos dá segurança. Ele escreveu em 1966 esse relato. Existe um texto também, originalmente publicado em 1971, e cuja tradução eu possuo em espanhol, que é um livro chamado, também um livro autobiográfico, a Améry mesmo coloca isso, que se chama Anos de Andanças Nada Magistrais. E neste livro, uma das tradutoras do livro, Marisa Siguan, destacou que o exílio de Améry marcou uma espécie de outra expulsão que alcança a linguagem e a tradição literária. E digo eu, a reflexão intelectual acerca de uma realidade sob a forma também de representação estética. Todos esses temas, tanto mencionados por Siguan como esse que eu chamei a atenção agora, eles seriam recorrentes em Améry, afetando parte de sua obra, e na qual emergiu uma espécie de autocrítica sobre a inutilidade da bagagem cultural para a sobrevivência posterior do intelectual no campo de concentração. E isso Améry vai afirmar justamente no célebre ensaio chamado Na Fronteira do Espírito, em que ele vai questionar o papel e a posição do intelectual diante do extremo de violência que representa o campo de concentração e o campo de extermínio. Esse espírito intelectual, como inutensílio, ainda serviria de fato para as poucas vezes em que Améry tentou definir o nazismo circunscrevendo seus extremos. Para Améry, o nazismo era a apoteose e a expressão genuína da bestialidade fascista. Então, quando Améry é banido da Áustria por esse regime bestial, ao mesmo tempo ele perde a pátria, ele perde as suas identidades, se esfacelam. Conscientemente destituído de certo tipo de judaísmo, que ele não conhecia, pelo menos até meados da década de 1930, e segundo a lógica nazista, carregava marcas raciais que o levariam à deportação e ao campo de extermínio em 1943, que fica de aspectos mais patentes de sua condição pária, são minuciosas descrições onde ele determina uma espécie de existência física degenerada combinada a uma inexistência subjetiva. Essa dualidade entre existir e não existir toca justamente no projeto geral do nazismo, que era a destruição dos povos considerados racialmente inferiores, assim considerados pela ideologia. Encerrando essa segunda parte, eu fecho justamente com uma outra citação
de Amiri, uh, com uma espécie de representação de como que ele se encontrava quando se descobriu judeu, justamente pelas leis raciais de Nuremberg. Éramos vagabundos, maus e feios. Só éramos capazes de fazer o mal e espertos somente para enganar os demais. Éramos incapazes de criar um Estado, mas tampouco nos dispunhamos a ser assimilados pelos povos que nos acolhiam. Nossos corpos, peludos e gordurosos, de pernas tortas, com sua simples presença, infectavam os banhos públicos e até os bancos dos parques. Nossas feições abomináveis, enfeiadas por orelhas salientes e narizes adultos, provocavam asco nos concidadãos de ontem. Não éramos dignos de amor, tampouco dignos de viver. Vosso único direito, nosso único dever, era nos encarregarmos de nossa eliminação da face da terra. No campo, mas também entre os chamados trabalhadores livres nas frentes de trabalho, reinava uma rígida hierarquia étnica imposta pelos nazistas. Repito, diz Améry, o mundo, tanto o microcosmo concentracionário quanto o macrocosmo exterior, estava de acordo com o lugar que os alemães haviam designado para nós. Era raro ocorrer algum protesto quando vinham nos prender à noite em nossas casas, em Viena, Berlim, Amsterdã, Paris ou Bruxelas. Eu encerro aqui deixando esta problemática, né, identitária para podermos refletir em outro momento e espero que vocês tenham apreciado essa leitura da condição pária da Améry. Muito obrigado.